بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitados irmãos e irmãs no Islã, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos din, uma religião completa, e isso foi completado no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que depois não existiam ou não irá existir nenhuma margem de dúvida ou de acréscimo ou de diminuição. Que Allah subhanahu wa ta'ala, da forma como decidiu revelar esse din, Allah revelou enquanto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava vivo. Ninguém há de vir depois de Rasulullah dizer que não faltou isso por acrescentar, ou aquilo que o profeta disse então já não está na prática. Fazendo parte disso, prezados irmãos, nós temos os pilares do Islã, e todos os muçulmanos praticamente sabem aquilo que constitui o din, que são os pilares que nós falamos, como o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que acabei de mencionar, onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer que o Islã, a religião islâmica, foi baseada em 5 pilares. Primeiro sendo o testemunho, shahada, que não existe outra divindade para além de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah. Essa é a primeira essência para a pessoa tornar-se e ser considerado como um mu'min, como um crente, que ele tem que aceitar isso, ele tem que aceitar com o seu coração, ele tem que aceitar que Allah é único, e ele tem que aceitar que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam veio como mensageiro e profeta de Allah. E isso todos que são muçulmanos automaticamente eles sabem, porque se não fosse acreditar nisso, então não seriam muçulmanos. Então esse é o pilar principal, conforme os ulamás explicam, que podemos dizer que esse é o pilar central. É uma tenda com 5 pilares, 4 em volta e 1 no meio. Esse pilar é que segura todo o peso da tenda e é apoiado com aqueles 4 pilares que estão à volta. E em seguida do testemunho do shahada nós temos iqam as-salah, estabelecer o salah. E essa é a vida do crente, que diariamente ele está envolvido na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala através do salah. As pessoas estão ocupadas nos seus afazeres, as pessoas têm as suas preocupações diárias, mas quando chega a hora do salah, cada muçulmano ele tem dentro de si que não, está na hora de eu largar e ir obedecer ao meu Criador. E Allah subhanahu wa ta'ala fez isso diariamente, e não há uma desculpa para isso. Não há uma forma de nós dizermos que não, hoje o salah está perdoado. Sim, o salah pode ser alterado. Se é altura de guerra, por exemplo, existe uma forma diferente de fazer o salah. Se a pessoa está na viagem, então o salah de 4 rakats passa para 2 rakats. A pessoa, se está doente, está fraca, não consegue fazer o salah de pé, há de fazer sentado, não consegue sentado, há de fazer deitado. Mas não existe forma de a pessoa deixar o salah por completo. Então esse é o pilar mais importante depois do kalima. É aquilo que estabelece o din da pessoa, ao ponto do ulamai dizerem que se a pessoa não está dentro do salah, ou a pessoa não pratica o salah diariamente, o seu imã está em perigo. Até alguns imãs, eles chegam a dizer que se uma pessoa deixa o salah obrigatório de propósito, intencionalmente, então essa pessoa já não é considerada como muçulmano. Ele tem que recitar o kalima novamente. Se ele estava casado, ele tem que repetir o seu nikah até esse ponto. Porque o salah é aquilo que define o imã e o kufr. A pessoa que faz o salah tem imã, a pessoa que está fora do salah, então ele tem perigo de entrar no kufr. E depois nós temos, prezados irmãos, aquilo que presenciamos há pouco tempo, que era o jejuar do mês de Ramadã,
passou algum tempo atrás, nem um mês ainda completou, nós estávamos no mês de Ramadã e cada muçulmano, cada muçulmana, ele também aceitou e ele sabia que é o mês de Ramadã, eu tenho que jejuar, eu tenho que cumprir com essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, tenho essa responsabilidade para com meu Allah. Então, prezados irmãos, o jejuar do mês de Ramadã vem uma vez por ano, que é na altura de Ramadã, que é o mês de Ramadã. A obrigatoriedade de jejuar é somente durante o mês de Ramadã. Ninguém pode dizer que não, vamos jejuar antes de Ramadã ou depois de Ramadã. O jejum de Ramadã é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou como obrigatório para nós. Aquilo é somente no mês de Ramadã. Da mesma forma como nós temos o jejuar do mês de Ramadã específico para certos dias, específico para uma certa data durante o mês de Ramadã, para aqueles dias durante o mês de Ramadã, nós temos outro pilar de Islã que é o Hajj. Hajj, prezados irmãos, nós estamos a referir àquilo que nós falamos, a nossa viagem para a cidade de Meca, onde nós iremos cumprir com as obrigatoriedades de Hajj. Hajj, prezados irmãos, é um pilar de Islã, mas é um pilar que não é para todos, nem todos são obrigados a fazer o Hajj. Nós temos que perceber isso. É um pilar de Islã, sim, mas não é para todos. Aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala decretou obrigatório para eles, sim, eles vão fazer o Hajj, é obrigatório para eles fazer o Hajj. Da mesma forma como nós temos o Zakat. O Zakat é um pilar de Islã, mas o Zakat não é para todos. O Zakat é para aqueles que têm capacidade de tirar o Zakat. Então aqui o objetivo dessa conversa de hoje, prezados irmãos, é nós falarmos um pouco acerca do Hajj, porque nós estamos a aproximar o mês de Hajj, que é o mês de Dhul-Hijjah. O mês de Dhul-Hijjah, prezados irmãos, é o mês, os dias de Hajj, 8 até 12 de Dhul-Hijjah, são os 5 dias de Hajj obrigatório para a pessoa. Hajj, prezados irmãos, é uma ação que infelizmente está a ser muito desleixada ou negligenciada na nossa sociedade, porque é uma ação que também tem a ver com custos financeiros, que as pessoas têm que tirar os seus bens, os seus dinheiros para poderem efetuar o Hajj. Hajj, nós não podemos ficar nessa decepção, que senão, quer dizer, eu posso não fazer Hajj agora, posso fazer mais tarde, não tem nenhum problema. Não, prezados irmãos. Existem certas condições que a pessoa primeiro tem que ter para sabermos se é obrigatório para ele fazer o Hajj ou não. Se for obrigatório para ele naquele ano para fazer o Hajj, então ele deve fazer o Hajj, porque é um pilar de Islã sobre ele. Ele não pode negligenciar ou adiar. Por quanto mais ele deixar, quanto mais ele adiar, ele vai tornar-se pecador. Ele vai ganhar o pecado. E esse pecado não irá acabar até que a pessoa cumpra com aquele pilar. Nós temos que perceber isso. Não é que veio a altura de Hajj, a pessoa tinha capacidade de fazer o Hajj, ele não fez o Hajj. Acabou o tempo de Hajj, então aquela obrigação dele também acabou. Ou aquele pecado que recaiu sobre ele também acabou. Não. Aquilo vai continuar sobre ele até ele conseguir completar e cumprir com aquela obrigação. Quer seja o próximo ano, quer seja daqui a 2 anos, quer seja daqui a 10 anos. Durante esse todo o período, ele vai tornar-se pecador até não cumprir com a obrigatoriedade da Hajj. Muitos de nós não percebemos assim. Muitos de nós justificamos que não, eu não fui fazer Hajj porque tinha esse trabalho, tinha aquele trabalho, então não consegui fazer. Não. Aquilo você não conseguiu fazer, não pode pensar que você não vai tornar-se pecador. Você vai ganhar pecado da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Até o hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz a respeito daqueles que deveriam fazer o Hajj e não fizeram o Hajj é muito duro e nós temos que perceber. Mas antes de chegar aí, temos que entender quem pode fazer o Hajj, quem é obrigatório sobre ele fazer o Hajj. Hajj, prezados irmãos, é uma ação que Allah subhanahu wa ta'ala deu muita importância. Aquilo que nós falamos, que não é, nem todos têm essa capacidade de fazer o Hajj, mas a recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro do Hajj, o efeito que Allah subhanahu wa ta'ala colocou e deu a nós dentro do Hajj, só de ouvirmos nós temos que ganhar aquela vontade.
E nós temos que esforçar em direção ao Hajj. Nós temos que fazer um esforço, prezados irmãos. Infelizmente fica uma coisa muito esquecida. Só quando nós começamos a ver panfletos ou pacotes de Hajj é que desperta dentro de nós que agora temos que preocupar com o Hajj. Não é assim. Há pessoas que sacrificaram anos a guardar algum bem, a poupar os seus bens para poderem fazer o Hajj. Depois de 10 anos, depois de 15 anos, aquela vontade, Allah subhanahu wa ta'ala examina a pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala quer ver qual é a nossa dedicação em relação a Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a nossa vontade, qual é o nosso desejo. Então Allah subhanahu wa ta'ala abre caminhos para a pessoa. Não é que de um dia para o outro nós vamos sentar e decidir e Allah subhanahu wa ta'ala vai levar. Não. Essa é uma ação, prezados irmãos, que Allah escolhe pessoas. É uma ação que Allah escolhe pessoas. Para aqueles que já foram fazer Hajj, eles sabem que ao chegar lá vão encontrar pessoas de todo tipo de camada, todo tipo de sociedade. Aqueles que têm também e aqueles que não têm também. Então a pessoa fica sentado a admirar como é que esses chegaram até aqui. Eu, para chegar até aqui, tive que guardar, poupar, fazer formas, juntar valores e tudo. Há pessoas que não têm aquela vida que nós temos também, mas estão aí lá. E conversando com eles, alguns vão dizer que não, já é minha terceira vez, minha quarta vez. Allah está a levar. Quando a pessoa tem vontade, quando a pessoa mostra a Allah que Allah, eu sou necessitado para isso. E Allah é uma forma, é um meio que você criou, leva a mim também. Então, prezados irmãos, nós temos que ter essa preocupação, nós temos que ter essa vontade, Allah de abrir caminhos para nós. Quando nós conversamos com pessoas, prezados irmãos, respostas que nós temos é de admirar. Como é que nós podemos se considerar como muçulmanos verdadeiros, se nem vontade de visitar a casa de Allah nós temos, se nem vontade de visitar o masjid e a campa do nosso profeta nós temos. Nós desprezamos. Para nós não é algo importante que nós devemos fazer um objetivo da nossa vida. Aqui Allah está a determinar isso como um pilar do Islã. Não é que é uma ação que o profeta deu à parte, é aquilo que foi obrigado por Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que para Allah, sobre as pessoas, é o Hajj da sua casa. É obrigatório o Hajj da sua casa para aqueles que têm posses e meios para tal. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado, Sabil é o que? Allah está a dizer aqueles que têm meios. O que quer dizer? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Azad wa Rahila, que aqueles que têm meios, aqueles que têm provisão para a sua viagem. Isso quer dizer o suficiente para a pessoa, o Hajj tornar-se obrigatório para a pessoa. Então, os ulama explicam mais ou menos que Hajj é obrigatório para aquela pessoa que primeiro é muçulmano, ele tem que ser crente. Hajj para não muçulmano não existe. Ele é baligh, é maior de idade. Se alguém levou seus filhos menores de idade para fazer Hajj, enquanto ainda eram menores, eles quando tornarem-se maior de idade e conseguirem ter a posse de fazer Hajj, para eles o Hajj vai tornar-se obrigatório. Aquele Hajj que eles fizeram enquanto eram menores é considerado Hajj de Nafil. E a pessoa tem que ter uma mente sã, a pessoa tem que estar bem fisicamente também, ele tem que conseguir fazer o Hajj. Não é uma pessoa que esteja completamente incapacitada de fazer o Hajj, de percorrer, fazer todo o percurso de Hajj. O caminho para o Hajj deve ter segurança, deve ser um caminho seguro. E se for uma mulher, é obrigatório para o Hajj tornar-se obrigatório para ela ter um mahram, um acompanhante, um familiar que ela pode levar como acompanhante. Essa é uma regra para a mulher. Se ela não tem um mahram, então o Hajj para ela não é obrigatório, mesmo se ela tem posses para o Hajj. Nós temos que perceber isso. Mesmo se a mulher tem posses e valores para comprar os pacotes de Hajj ou para ir para Hajj, etc., mas não tem um mahram para acompanhar para ela, de acordo com o ulamás, Hajj não é obrigatório para ela. E mesmo se ela morreu assim, nessa situação, sem ter um mahram, então, inshallah, ela não será pecadora de não ter feito o Hajj, mas ela deixa um wasiya, deixa um testamento para mais tarde alguém fazer Hajj por conta dela. Então nós temos que perceber isso. Não importa se algum governo decreta que a mulher já não precisa de acompanhante. Não, não é isso. A mulher é obrigatório para ela ter um acompanhante mahram, aqueles que o casamento dela é proibido. É o pai, é o filho, é o sobrinho
legítimo, filho do irmão, filho da irmã, etc., que podem acompanhar o irmão, não é levar um primo, não é mahram para ela. Os tios que são irmãos do pai, os irmãos da mãe também podem levar. Então, temos que ter essa atenção. Então, mais ou menos, resumidamente, são algumas regras que nós tínhamos, algumas pessoas, quer dizer, algumas condições para a pessoa poder fazer o Hajj. Agora, o que é que nós vamos ganhar com esse Hajj? Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, é muito misericordioso conosco. Allah não tem que dar nada a nós em troca. Se Allah decretou algo como Criador, nós como servos temos que fazer. E em troca nós não podemos exigir nada de Allah, que Allah você dá-me algo em troca daquilo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, na sua misericórdia, por trás de todas as ações obrigatórias, facultativas, Allah guardou algo para nós. Allah dá uma recompensa para nós, dá uma iniciativa para nós ganharmos vontade de fazer aquilo, para nós conseguirmos ter aquela ligação, aquela preocupação naquela ação. Então aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Man hajja, aquela pessoa que foi fazer o Hajj, falam yarfuth, ele não falou coisas obscenas, ele não discutiu, walam yafsuq, ele não fez algo de pecado, ele não praticou o mal durante os dias de Hajj, enquanto ele estava a fazer o Hajj, raja'a ka yawmin waladathu ummu. Qual é a situação dessa pessoa? Ele irá regressar para a sua casa como o dia que a sua mãe nasceu. Quer dizer, livre, limpo de todos os tipos de pecados e falhas. Allah subhanahu wa ta'ala, através daqueles dias de Hajj, daquele esforço que a pessoa fez durante aquele tempo de Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala irá limpar todos os seus pecados. A pessoa volta, ele está a começar uma vida de zero, podemos bem dizer. Que Allah subhanahu wa ta'ala vai limpar, vai aliviar todas as suas falhas do passado, e Allah subhanahu wa ta'ala vai dar ele uma nova vida. Essa é a misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala está a dar a nós. E num outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer: tabi'u bain al-hajj wal-umrah, que o profeta disse que vocês façam hajj, façam umrah, um atrás do outro. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. Por quê? Porque essas duas ações irão apagar, irão acabar com o quê? Faqr, pobreza, وَالذُّنُوبِ, e os pecados. Nós pensamos que estamos a gastar dinheiro, estamos a ir para uma viagem que tem os seus custos. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a dizer que não? O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer que aquilo vai acabar com a pobreza da pessoa. Enquanto que as pessoas podem pensar que eu estou a ficar mais pobre, porque daqueles meus bens que eu tinha, uma parte eu gastei para casa, para ir para o Hajj. Esse é o sistema de Allah, não é para nós percebermos. Se o profeta diz, é certamente o sistema de Allah. Desde que nós tenhamos a convicção de fazermos aquilo para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui o profeta está a dizer, aquela pessoa que vai no Umrah, aquela pessoa que faz Hajj, isso irá acabar com a pobreza da pessoa, irá acabar com os pecados da pessoa, e o profeta deu um exemplo. Naquele tempo existiam os ferreiros, pessoas que trabalhavam com ferro, etc. Então o profeta diz, da forma como o fogo deles limpa a sujidade do ferro, do ouro, da prata, então dessa forma o Hajj e Umrah da pessoa irá apagar com os pecados da pessoa, irá acabar com a pobreza da pessoa. Então isso, prezados irmãos, são algumas narrações para nós percebermos a importância disso, para nós ganharmos a vontade, para nós entendermos que é algo que nós temos que fazer, não é algo que fica por acaso. Quando entendermos, nós vamos fazer. Quantas pessoas, prezados irmãos, têm capacidade de irem para Hajj, mas não estão a ir para Hajj? Sempre vem alguma desculpa todos os anos, ou alguns não têm preocupação mesmo de fazer Hajj, ou alguns falam que não, esse ano não deu porque tinha aquela situação, tinha aquele negócio, tinha aquela viagem. Não, prezados irmãos, essa é a prioridade do momento. Se chegou a altura de Hajj, época de Hajj, vamos deixar tudo de lado. Se temos capacidade, temos que ir. Se não, prezados irmãos, estamos a ficar com pecado. E pecado não é pequeno. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqui está a dizer: Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baytillahi al-haram falam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é que está a dizer, não sou eu, não é para vocês dizerem que lá o Molana é que falou assim, é o profeta sallallahu alaihi wasallam que está a dizer, é um hadith de Tirmidhi, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer que aquela pessoa que consegue a provisão para a viagem dele para o Hajj, consegue a montada para a viagem de Hajj. Nos tempos de hoje, prezados irmãos, nós estamos a falar que a pessoa consegue as despesas de Hajj em formas de pacote ou qualquer outra forma que seja. Todos os custos de Hajj que ele consegue ir e na sua ausência ele consegue deixar também uma provisão para a sua família, para poderem sustentar-se durante aquele período de 3 semanas, 4 semanas. Ele se tem essa capacidade, mas ele não vai fazer o Hajj. Falam yahujja. Ele tem capacidade de fazer Hajj, mas ele não faz o Hajj. Então o que é que vai acontecer? O profeta disse: "Fala alayhi an yamuta yahudiyan ou nasraniyan." Não se importa se essa pessoa vai morrer como um judeu ou como um cristão, porque ele não é muçulmano, ele fez uma ação que não é dos muçulmanos. Então mesmo se ele morre como Yahudi, como um judeu ou como um nasrani, um cristão, não se importa, não vai se importar acerca da pessoa. Essa é a preocupação que nós temos de ter, prezados irmãos. Se esse hadith do profeta não despertar a nós, o que é que vai despertar? Se isso não criar a preocupação dentro de nós, o que é que vai criar a preocupação? Até quando nós vamos esperar? Até quando nós vamos negligenciar essa ação? Essa é uma ação, prezados irmãos, que deve existir à vontade dentro de todos os muçulmanos, dentro de todas as muçulmanas, que é a casa de Allah. A nossa essência veio daqueles lugares. Vamos até lá, vamos ver a realidade, qual foi o esforço do profeta, qual foi o esforço dos sahabas para fazer esse din chegar até nós. Aí nós vamos entender um pouco qual é a grandeza desse din. Então nós temos que ter essa preocupação. Não vamos desperdiçar oportunidades, prezados irmãos. Irmãos falam: não, Molana, esse ano não, próximo ano vamos ver. Chega próximo ano, não, pacotes já subiram o preço. Outro ano, em cada ano, prezados irmãos, as coisas vão ficar caras agora, não vão ficar baratas. Quem cancelou o Hajj 5 anos atrás, o dinheiro que havia guardado, vai tentar esse ano comprar pacote, não vai chegar. A realidade do dunya está a andar assim. Então nós pensarmos que não, vamos esperar os preços melhorarem, não vão melhorar. Não vão melhorar. Até quando nós vamos desperdiçar essa oportunidade? Allah está a dar a nós capacidade. Não acontece que nós vamos ficar débil, depois não temos capacidade para ir, depois vamos lamentar: epa, eu podia ir, mas não fui. Então, prezados irmãos, é uma preocupação grande. O objetivo dessa conversa era para nós criarmos essa tensão dentro de nós, essa preocupação dentro de nós. Não vamos deixar ações de din, quer dizer, não vamos desperdiçar ações de din, não vamos desperdiçar as oportunidades que Allah subhanahu wa ta'ala está a conceder a cada um de nós. É importante para nós todos. Alguns podem dizer que não, estou a esperar juntar valor para ir com toda a família. Não. Vai, você tem capacidade de ir sozinho, vai. Amanhã Allah abrir para toda a família, vai com toda a família. Você não é obrigatório, não é obrigado a levar todos consigo. Vocês têm capacidade sua, vai. Se sua esposa também consegue levar junto, podem ir, não tem problema. Mas o Hajj é obrigatório para cada um individualmente. Tem sua capacidade financeira de ir individualmente, Hajj é obrigatório para ele. Então, se nós esperarmos juntar todos, até quando vamos? Vamos ver a nossa situação. Cada um vem, aproxima algum alim, vê a sua situação, procura saber qual é a melhor solução. Então vamos entender alguma coisa. Mas não deixar de desperdiçar, prezados irmãos. E nós podemos ver durante aquele período de corona, ficou fechado. Allah mostrou a nós também algo que estava acima da nossa capacidade de perceber. Allah fechou também. Não foram governos que fecharam, não foi o mundo que fechou. Aquilo foi decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quantos tinham planeado para aquele ano ou para alguns outros anos, não foram. Agora, depois de Allah abrir, se nós ainda ficarmos despreocupados, Allah pode trazer outra situação. E nós não sabemos qual será o futuro. Nós não sabemos. Então, enquanto temos a oportunidade, prezados irmãos, vamos fazer força, vamos a mostrar dedicação, vamos a mostrar a vontade e vamos em frente. E juntamente com isso, prezados irmãos, naquele aspecto que acabei de mencionar, que há pessoas que durante a vida não conseguiram ir. Ou temos parentes, pais, mães, etc., que durante a vida não conseguiram fazer o Hajj. Então existe forma de também conseguirmos compensar com isso, que é o Hajj Badal. Hajj Badal é Hajj em troca de alguém.
Hajj em troca de alguém. Existem muitos, alguns assuntos mais profundos nisso, mas não vamos tocar. Mas nós temos que aproximar aos ulamás, procurar saber se minha mãe ou meu pai não chegou a fazer Hajj, mas tinha capacidade de fazer Hajj, ou ficou com capacidade numa idade muito avançada, quando já estava velho, já tinha uma doença crônica, não se recuperou, ele estava fraco. Como fazer para o Hajj da pessoa? Existem regras que nós mandamos alguém em troca da pessoa para poder efetuar o Hajj daquela pessoa. Então isso também é importante. E procurarmos saber pessoas certas para enviar, não enviar pessoas que podem até estragar aquele Hajj também. É uma ação. Hajj, da forma, nós não podemos pensar que se nós vamos para Meca, Medina, nosso Hajj está cumprido. Não. Da forma como no Salat, a pessoa pode estragar o seu Salat. Hajj também é uma ação que pode ser estragada. Existe Hajj também que vai ser anulado e o Hajj chega de não acontecer também. O Hajj não é aceito devido a alguma ação que alguma pessoa fez. Então não é o suficiente só nós falarmos que não, já fui para Meca, Medina, fiz meu Hajj, acabou, já voltou, já está aceito. Não. Existem regras, existem todos os procedimentos daquilo, mas aquilo para as pessoas que vão para o Hajj, mais tarde deve ser feito algum programa, algum lado, então aquilo é diferente. O tópico de hoje era só para nós criarmos essa preocupação dentro de nós, que se nós ainda não fizemos Hajj, temos capacidade de fazer Hajj, prezados irmãos, não vamos parar, não vamos adormecer, não vamos desperdiçar essas oportunidades. E para aqueles irmãos que ainda não têm capacidade, vamos fazer dua. Vamos virar a nossa atenção para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é muito grande, Allah não precisa de nossas capacidades. Allah vai capacitar a nós, de uma ou de outra forma. Allah irá levar a nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala leve todos nós aqui para a sua casa, que Allah aceite de nós também todos os seus ibadat e que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a cada um de nós morte com iman, com Islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.